Essa mensagem é muito forte, muito poderosa. Ao meu lado, Jesus sempre está, Jesus sempre caminha ao nosso lado, Jesus sempre nos acolhe como o melhor amigo. Que Deus nos abençoe no refletir da sua santa palavra no culto de hoje. Amém. A partir de hoje, eu e o pastor Alaor, nesses próximos encontros, nos nossos próximos cultos, a gente vai refletir sobre um acróstico chamado Amai-vos, como está ali na tela. E a cada final de semana a gente vai tratar sobre algum tema. E o tema de hoje é acolhimento, acolher. Na verdade, um tema que vai de encontro ao nosso chamado como cristãos, como participantes da casa de Deus, é exercermos o amor cristão ao próximo, reconhecendo que esse amor nós já temos em Cristo Jesus, e é isso que nos motiva a exercermos junto com os nossos irmãos. Portanto, vocês vão perceber que a cada semana vai ter alguns objetivos. Primeiro, entender como Deus age na nossa vida, como Deus nos capacita, como Deus nos vocaciona, como Deus nos leva a ir em direção ao próximo. E a partir disso, exercitar essa vida cristã no nosso dia a dia, com um propósito claro, definido, sendo proativos no serviço, no amor cristão, visando o nosso próximo, visando as suas necessidades. Vocês viram em uma das leituras que a gente fez de Romanos, capítulo 15, o apóstolo Paulo ele faz uma conclusão. Ele diz, portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. A partir da conclusão do apóstolo Paulo, percebemos que Jesus, primeiramente, nos recebeu, nos acolheu, nos aceitou como estrangeiros, como marginalizados, como excluídos, aqueles que estavam fora da graça de Deus, aqueles que estavam afastados, pecadores. Em outras palavras, Paulo deixa muito claro essa relação desde o início da sua carta em Romanos capítulo 3. Todos pecaram, estão afastados da presença de Deus. Mas, pela sua graça e sem exigir nada, Deus nos aceita, Deus nos acolhe, Deus nos salva por meio de Cristo Jesus. A gente reconhece que é Deus que nos resgatou, nos salvou primeiro, nos acolheu como pecadores, sem exigir nada, pela sua misericórdia, pela sua graça. Mas aqui nessas palavras a gente tem e reconhece um pedido. O apóstolo Paulo pede para que a gente exercite isso em relação às pessoas que estão do nosso lado, especialmente aqueles que estão afastados da comunhão cristã. Por isso a minha oração nesse culto, nesse momento de reflexão, é para que cada um de nós saia daqui com os olhos e com o coração um pouquinho mais atentos para o acolhimento e para a recepção daqueles que fazem parte da família da fé e aqueles que ainda podem fazer parte da família da fé, aqueles que Jesus já acolheu na sua misericórdia. Amém. Quando Jesus se tornou igual a nós, isso a gente vai reconhecer no mistério da encarnação. Cristo tomou a forma de servo. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E a gente vai perceber lá em Isaías, num dos profetas, que ele veio para ser um servo sofredor. Então, a gente reconhece que Jesus sofreu, que Jesus sabe o que é ser desprezado e marginalizado. Ele nasceu numa cidade, nasceu na Nazaré da Galileia. E quando a gente olha esses textos, especialmente o do Evangelho que a gente leu, algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, Natanael, quando o Felipe foi lá conversar com ele, dizendo, nós achamos o Messias. O que Natanael vai dizer para ele? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Às vezes pode ser uma pergunta inofensiva, mas ali tem e traz alguns conceitos muito claros daquele contexto e daquela cultura. De acordo com a experiência e da expectativa que eles estavam tendo, o Messias não poderia vir de Nazaré, da Galileia. Ele deveria vir de Jerusalém, do alto da glória. Essa era a expectativa deles. Mas ao invés disso, ele veio lá
iniciou seu ministério lá na Galileia. E é interessante porque Nazaré da Galileia, quando ele inicia o seu ministério, é o lugar mais desprezado de todos, era o lugar marginalizado, era um lugar que ninguém valorizava. E daí a gente entende essa pergunta: pode vir alguma coisa boa de lá? É precisamente nesse lugar que Jesus iniciou seu ministério, e como vimos na semana passada, o lugar onde foi profetizado por Isaías, cidades de Naftali e Zebulon, era o lugar onde depois se tornou o nome Nazaré da Galileia. E é exatamente ali, nesse lugar onde ninguém dava valor, que Jesus ele vai lá, carecia da misericórdia e da graça de Deus. Um lugar esquecido, abandonado, talvez uma periferia, mas acima de tudo, um lugar onde tinham pessoas que precisavam do perdão e da graça de Deus. Jesus ama aqueles que não são amados. Jesus acolhe aqueles que são excluídos. Antes de seguir, eu quero que vocês pensem um pouquinho nessa situação. Qual era a expectativa do povo? A expectativa é que Jesus viesse de uma maneira gloriosa. Mas essa expectativa não aconteceu. Na verdade, Deus surpreendeu eles quando nasceu no lugar mais desprezado de todos. O lugar onde a influência pagã era muito forte. Vocês conseguem perceber um pouco essa dificuldade até do próprio Natanael, de reconhecer que lá sim Jesus poderia iniciar o seu ministério. Muitas vezes nós somos assim também como Natanael, que duvidamos que de lugares marginalizados, excluídos, podem sim acontecer coisas boas, coisas onde o próprio Jesus ele trabalha. O que Felipe fez? Simplesmente fez um convite: venha e veja. Dessa leitura tem duas experiências humanas que nos chamam a atenção: hospitalidade e marginalidade. Ser aceito ou ser excluído, estar convidado ou ser deixado de fora. Como seres humanos, nós queremos sempre estar e ser aceitos, pertencentes a um grupo, acolhidos, seja onde for, no lugar onde nós estivermos. Hospitalidade está relacionado com as necessidades mais básicas do ser humano, mais simples, que é o cuidado, é um abraço, é atenção, é um sorriso. São as coisas que a gente são mais naturais no nosso dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, a gente experimenta alienação, isolamento, hostilidade nos nossos relacionamentos. A relação aqui é muito simples. Quando que a gente se sente bem e bem-vindo? Quando a gente é bem recebido e acolhido. Mas nos sentimos marginalizados quando rejeitados e excluídos. Sabe que experiências assim a gente sente todos os dias. Quantas vezes vocês já não se sentiram excluídos por alguma situação? Rejeitados, isolados, deixados de lado. Mas não é esse sentimento que nós queremos, e Deus também quer que a gente seja incluído, recebido, aceito, incluído aqui entre nós. Se a gente pensa isso no âmbito da igreja, isso também tem algo a nos dizer de uma forma muito concreta e muito objetiva para os nossos dias. Há muitas pessoas, esses textos nos ajudam a olhar de que sim, a gente precisa ir em busca daqueles que são excluídos, daqueles que estão deixados de lado, daqueles que são marginalizados, daqueles que não são, por alguma razão, incluídos dentro da sociedade. E aqui a gente pode talvez até colocar, dentro do contexto brasileiro e dentro da situação que a gente está vivendo, os imigrantes, aqueles que estão chegando no Brasil, estão chegando a São Paulo. E como é que essas pessoas que estão vindo de outra cultura, de outra situação, estão sendo recebidos e acolhidos também por nós como igreja? Se a gente for pensar, o DNA da nossa igreja luterana é um DNA de imigração. Lá no início, lá em 1904, 1903, e até um pouco antes, quando os alemães começaram a vir e começaram a se organizar como igreja, eram imigrantes que vieram de outros países e começaram a construir a sua vida aqui. A igreja luterana foi se desenvolvendo. De lá do sul, lá do Rio Grande do Sul, vieram
missionários aqui para São Paulo, e a história desta congregação nos ajuda a refletir bastante sobre isso. E assim a igreja ela começou a se espalhar por todas as partes dos nossos estados aqui no Brasil. E a pergunta é, como igreja, nós estamos preparados para acolher pessoas em todas as suas lutas e angústias? Estamos preparados para entender que nós somos a Galileia aos olhos do mundo? Que nós somos aqueles que estamos excluídos da sociedade? Só que muitas vezes nós temos os olhos como Natanael. E nos perguntamos, será que pode vir alguma coisa boa? Mesmo pessoas que são diferentes de nós, vivem em lugares diferentes, ou por alguma razão, nós fazemos julgamentos em relação à questão racial ou social. Apesar dessas serem questões importantes, e como igreja a gente precisa discutir, refletir, dialogar sobre isso, como igreja nós estamos indo em busca, estamos ao lado dessas pessoas que estão se inserindo na nossa sociedade. Hoje eu quero ser muito mais simples, mais objetivo e mais direto. Esses textos falam para a gente ir em busca daqueles que estão marginalizados, ou aqueles que estão sofrendo por alguma razão. Mas ao mesmo tempo isso nos faz pensar, e as pessoas que Deus traz até nós? Como é que nós estamos cuidando dessas pessoas? E agora sendo bem específico a congregação Concórdia, fazendo uma crítica a cada um de nós. Como é que estamos recebendo aqueles que vêm a esta casa, a congregação Concórdia? O que eu, como participante desta igreja, estou fazendo para contribuir para que seja um ambiente mais acolhedor? Pensando como liderança agora, quem faz parte da liderança. O que precisamos pensar para que aqueles que aqui participam se sintam que são bem-vindos e são acolhidos? Por que isso é importante? Por que é importante a gente pensar sobre essas questões também dentro da igreja? São várias razões que eu poderia colocar para vocês, mas a primeira, que eu acho muito importante, porque é um exercício da fé. O que é um exercício? Exercício é algo que eu preciso praticar para me fortalecer, ou para que os meus músculos estejam preparados para, por exemplo, fazer uma corrida ou alguma coisa nesse sentido. Será que a fé ela precisa também de ser exercitada? Com certeza. Senão a gente vai ficar que nem Tiago, que diz, fé sem obras, ela é morta. Fé sem prática é uma fé sem musculatura. Então ela é uma fé que não tem dinâmica. É uma fé morta, uma fé parada. Ou seja, a gente precisa praticar isso e a gente precisa começar nos lugares mais seguros. Existe um lugar mais seguro para começar a ser acolhedor do que entre os irmãos na fé? Eu acho que não, né? Então, primeiro, um exercício da fé. E segundo, é porque nós queremos demonstrar claramente qual que é o nosso objetivo como cristãos. Qual que é o nosso objetivo de nos reunirmos na casa de Deus? Revelar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Além de ser um exercício da nossa fé, todas as vezes que nós somos e acolhemos as pessoas que aqui estão, é porque nós queremos demonstrar e apontar para Jesus. E aqui é uma crítica, novamente, que eu faço para mim e para todos nós. Será que a gente vai ter a possibilidade de falar de Cristo se a gente não tira 1 ou 2 minutos do nosso tempo aqui na casa de Deus para conhecer um pouquinho mais a outra pessoa? Se não tirarmos um tempo para darmos um bom dia, quem sabe um abraço, se interessar por ela, conhecê-la um pouco mais? Será que as pessoas irão retornar à casa de Deus se a gente não se preocupar com os mínimos detalhes, ou com o mínimo que seja, um pouquinho sobre a outra pessoa, com aqueles que já fazem parte da família da fé? Vocês já pararam para pensar que vocês são fundamentais nesse trabalho? Que cada pessoa que entra aqui, incluindo cada um de nós podemos estar passando por alguma dificuldade. Nós podemos estar vivenciando alguma angústia. Nós podemos estar até cheio de dúvidas. Podemos estar sofrendo uma tragédia. E ninguém de nós pede que o outro resolva o meu problema. Mas o que nós precisamos é que esteja com o coração e com os braços abertos para nos acolher, nos receber, nos ouvir, dar um sorriso e vivenciarmos juntos o amor cristão.
Nosso desejo é que cada pessoa que sair por essa porta possa ter vivenciado Jesus na sua vida através de mim. Alguns meses atrás eu fiz um desafio a cada um de vocês, a essa congregação. E hoje eu quero reforçar esse compromisso. É algo muito simples, que não custa nada, mas ao mesmo tempo muito impactante. Talvez alguns vão ter que se revestir de coragem, aqueles que são um pouquinho mais tímidos. Olhem depois para o lado e vejam se por acaso aqui há alguém que vocês não conhecem, vocês nunca viram na vida. Será que existe alguém aqui hoje nesse culto que vocês nunca viram? Eu creio que sim. Porque eu estou olhando e estou vendo pessoas que eu nunca vi. A segunda questão, por acaso, tem alguém que vocês já viram, mas vocês não sabem o nome? Talvez esse seja um pouquinho mais comum, né? Ontem, quando a gente estava ensaiando com um grupo de música, eu fiz um desafio bem simples. Quando a gente toca junto, a gente precisa saber o nome de cada um. Então a gente fez um exercício de cada um memorizar o nome daquelas pessoas que estavam tocando. E eu disse que hoje a gente ia fazer o teste para ver se eles decoraram os nomes. Posso fazer? Estou brincando. O desafio é que, se por acaso foi sim a uma dessas perguntas, se vocês nunca viram ninguém aqui, ou se vocês já viram, mas não sabem o nome, tirem um tempinho para perguntar. Esse é o primeiro passo, gente. Saber o nome da outra pessoa é o primeiro passo para criarmos um relacionamento, para estarmos em contato com essa pessoa e ali criarmos um ambiente saudável e acolhedor. Quando nós começamos a ler o texto bíblico com esses olhos, com essas lentes, a gente vai perceber e a gente vai ser lembrado de que as pessoas não pertencem ao reino de Deus pela língua que falam, pela cultura que participam, pelo lugar de origem, pela condição de vida. Não pertencemos à igreja pelas coisas que nós temos ou deixamos de ter. Nada disso é importante. Nada disso importa. O que importa e o que nos faz ser pertencentes ao reino de Deus é o que Cristo fez por nós na cruz, por quando morreu e ressuscitou. É a confiança pessoal que nós temos no Salvador Jesus. Isso que nos faz ser pertencentes à igreja cristã. Quando nós pensamos em denominação, a Igreja Evangélica Luterana, ela é conhecida como uma igreja alemã. E ninguém esconde disso. Nós temos uma identidade, temos costumes, temos tradições muito bem definidas, muito bem claras para quem aqui congrega e aqui participa. Alguns anos atrás, isso não faz muito tempo, eu ainda sou jovem, eu escutei isso até de pessoas não muito tempo atrás, que achavam que a igreja luterana era só para alemães e brancos. Talvez alguns aqui compartilham ou já ouviram situações assim. Se eu não sou alemão, ou se eu não sou branco, eu não tenho lugar aqui nessa igreja. Graças a Deus, esses estereótipos estão terminando. Graças a Deus, as pessoas que estão ao nosso redor estão conseguindo perceber que não importa, essas coisas não têm nenhum valor. Porque o que mais importa é poder caminhar com Jesus, ouvir a sua orientação e estar certo de que Ele é o seu Salvador para a casa celestial. Esses dias eu vi uma história, eu li no livro do Leopoldo Sanches, é um professor e também um pastor da igreja lá nos Estados Unidos, e bem no início do seu ministério, ele foi para uma congregação relativamente pequena, e ele percebeu que as pessoas que estavam e faziam parte da igreja, eles moravam muito longe. E as pessoas da redondeza não eram participantes daquela congregação. Ele começou a perguntar, mas por que será? Por que isso está acontecendo? Ele começou a visitar, a perguntar para um, para outro, por que será que as pessoas dessa congregação moram muito longe, as pessoas que moram perto, elas não participam? E um senhor, ele respondeu, nós estamos aqui por um longo tempo, pastor. Nós conhecemos a igreja por um bom tempo, mas a igreja não nos conhece. A igreja não nos ajuda, a igreja não conversa conosco, a igreja não se importa com as nossas necessidades. Essa frase, ela choca quando a gente ouve pela primeira vez.
E faz perceber que muitas vezes a mensagem da cruz que anunciamos, a mensagem da salvação, pode não estar chegando para as pessoas que moram perto dela. Julgamentos sempre são difíceis, sempre são complicados, mas em algumas situações elas fazem ser aquele sinal amarelo ou nos também chamar a atenção, aqueles que participam da comunidade cristã. Hospitalidade não abre apenas portas, hospitalidade abre corações. Hospitalidade não é receber bem as pessoas, ter alguém ali para cumprimentar, dar um bom dia. Ah, precisa de alguma coisa? Precisa de um copo de água? Sabe onde é o banheiro? Coisas simples que a gente precisa no dia a dia aqui da congregação. Não é exatamente isso. Hospitalidade é reconciliação. É essa pessoa que está doída, que está machucada, que está ferida por alguma coisa, chega na casa de Deus e encontra pessoas com corações abertos para compartilhar o amor de Jesus. E ali, aos poucos, ela ser restaurada, ser trazida novamente à família da fé. Para ser bem sincero, todos nós estávamos assim, com o coração machucado, destruído, ferido, desamparado. Todos nós éramos marginalizados, excluídos. Todos nós vivíamos na Galileia, deixados de lado, pecadores e condenados. Sabe quem veio até nós? Sabe quem nos acolheu? Sabe quem nos trouxe para dentro da família da fé? O Senhor Jesus Cristo, quando Ele morreu e ressuscitou por nós. Ele nos vestiu com seu perdão e nos acolheu como filhos amados pelo batismo. Continuamente, Ele nos convida, pelo seu Santo Espírito, a caminharmos com Ele rumo à casa celestial. Por isso que a gente sempre diz que todos os dias a gente precisa estar pronto, preparado, firme na fé, porque a gente não sabe o dia e a hora que Deus vai nos chamar. Mas quando Deus nos chamar, nós vamos estar preparados para viver o ambiente da paz, o ministério da paz, o novo céu e a nova terra. Mas enquanto isso não acontece, nós temos uma comunidade cristã que nos acolhe, e aqui a gente tem os meios da graça, a palavra, batismo e santa ceia, tem o banquete celestial que Deus nos dá todos os dias para sermos fortalecidos na fé. Tudo isso é de graça, a gente não paga nada por isso, Deus nos dá pela sua misericórdia, porque nós somos perdoados e capacitados pelo Espírito Santo. Cabe a nós trabalharmos também para o reino dele, para que as portas do céu, elas nunca se fecham para as pessoas que Deus traz até essa casa, para que um dia, preparados, a gente também possa exercer o ministério que vá ao encontro das pessoas que não podem ter o evangelho da salvação. O próprio Jesus nos lembra, para finalizar, quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem recebe a mim está recebendo aquele que me enviou. Pensem nisso. Todas as vezes que abraçamos alguém, que acolhemos alguém, nós podemos estar recebendo o próprio Jesus. Ou como diz lá na carta aos Hebreus, recebam bem aqueles que vêm à casa do Senhor, porque nós podemos estar recebendo anjos sem saber. Ou aqueles que receberem um dos meus mais pequenos irmãos, a mim está recebendo. Olha, que maravilha a gente poder abraçar o nosso próximo, abraçando o próprio Jesus. Que Deus nos acompanhe, Deus nos fortaleça, que Deus nos dê condições e motivações a exercermos o ministério do amor, do acolhimento, exercitando aqui entre nós primeiramente, mas que não fique somente aqui, que a gente possa levar para fora, possa levar para a nossa família, possa levar para o nosso trabalho, possa levar para a nossa vida. Todas as vezes que as pessoas olharem para nós, possam enxergar Jesus em nossos corações. Amém. Nos colocamos em pé. Queridos, essa é a primeira mensagem que a gente está compartilhando desse acróstico que vai falar começou falando sobre acolhimento. Nós fomos recebidos por Jesus e assim também a gente quer receber outros na fé. Semana que vem o pastor Alaor vai ter a alegria e a continuidade de refletir a mensagem de como nós somos revestidos nessa palavra, como nós podemos crescer e melhorar como cristãos no serviço de amor. Não percam, essa série continua. Que Deus nos abençoe. Mais uma semana. Seu nome. Amém. Podem sentar.